Durante 6 meses, eu alimentei o morador de rua Geraldo com marmitas do restaurante onde eu trabalhava. Até que certo dia, ele segurou minha mão e disse olhando nos meus olhos: "Amanhã, não seja a primeira pessoa a chegar no restaurante. Se atrase um pouco. Deixe que outra pessoa abra. É questão de vida ou morte. Confia em mim. Depois de amanhã, eu explico tudo. Mas antes de eu continuar, comenta aqui de onde você está ouvindo a minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. Meu nome é Carmen. Tenho 57 anos. E essa é a história de como um prato de comida salvou minha vida. O despertador nem tinha tocado ainda quando eu abri os olhos. 4:30 da manhã. Meu corpo já sabia. 8 anos acordando no mesmo horário, o relógio interno não falhava mais. Fiquei parada alguns segundos, olhando para o teto escuro do quarto, sentindo o frio da madrugada mineira entrar pelas frestas da janela. Levantei devagar, os pés descalços tocando o piso gelado. Estremeci. Peguei o chinelo debaixo da cama e fui até a porta do quarto do Lucas. Entreabri só um pouco, o suficiente para ver meu neto dormindo. 15 anos, mas quando dormia, ainda parecia aquele menino de 11 que eu peguei para criar. Abraçado ao travesseiro, a respiração tranquila, o rosto relaxado. No criado mudo, a foto da mãe dele. Soraya, minha filha. Desviei o olhar rápido. Mesmo depois de 4 anos, ainda doía olhar para aquele rosto. O sorriso congelado, os olhos brilhantes. A filha que eu perdi. Fechei a porta sem fazer barulho e fui para a cozinha. O cheiro de café velho ainda pairava no ar, resto do dia anterior. Acendi a luz fraca, enchi a chaleira, coloquei no fogo. Enquanto a água esquentava, fiquei olhando pela janela. O céu ainda escuro, as estrelas sumindo devagar. A chaleira apitou, me trazendo de volta. Preparei o café, cortei 2 fatias de pão, passei manteiga, deixei no prato em cima da mesa. Peguei um pedaço de papel e escrevi com minha letra redonda: "Tem ovo cozido na geladeira. Te amo, vó." Dobrei o bilhete, coloquei do lado do prato. Todo dia a mesma coisa. Era meu jeito de dizer que eu estava ali, mesmo quando não estava. Fui me arrumar. Calça jeans surrada, blusa de manga comprida por baixo da camiseta, o avental florido dobrado dentro da bolsa. Amarrei o cabelo grisalho num coque firme, olhei no espelho rachado do banheiro. 57 anos. Parecia mais. As olheiras fundas, as rugas ao redor da boca, as mãos ásperas de quem passou a vida trabalhando. Mas meus olhos ainda tinham vida. Cansados, sim. Tristes às vezes, mas vivos. Saí de casa às 5 em ponto. A estrada de terra estava úmida de sereno. A madrugada ainda escura, só as estrelas lá em cima e o som dos grilos ao redor. Eu caminhava rápido, os passos firmes, a bolsa cruzada no peito. 15 minutos até a BR-116. Conhecia cada pedra, cada buraco, cada curva daquele caminho. A neblina cobria o vale como um cobertor branco. Ao longe, o mugido de uma vaca. Mais perto, o barulho de um caminhão cortando a escuridão, os faróis amarelos rasgando a névoa. Enquanto andava, fazia as contas na cabeça. Aluguel, R$ 600, atrasado 2 meses. Luz, 120, já veio o aviso de corte. Remédio de pressão, 85. Material escolar do Lucas, ainda faltava o caderno de desenho. E a inscrição do Senai abria mês que vem, era o sonho do menino. Se eu conseguir mais 6 meses, pensei, ajeitando a bolsa no ombro. Depois a gente vê. Era sempre assim, um dia de cada vez, uma conta de cada vez. Às 5:15, cheguei ao restaurante Sabor da Serra. O lugar ficava num antigo posto de gasolina desativado, reformado há 15 anos pelo seu Nivaldo. Tinha uma bomba velha ainda plantada na frente, enferrujada, que ninguém nunca tirou. O prédio era simples. Paredes brancas encardidas, telhado de amianto, uma varanda com bancos de madeira onde os caminhoneiros fumavam depois do almoço. Tirei a chave do bolso e abri a porta dos fundos. Sempre era a primeira a chegar. 8 anos assim. Acendi as luzes da cozinha, o zumbido das lâmpadas fluorescentes enchendo o silêncio. Liguei o fogão industrial, coloquei água para ferver, comecei a separar os ingredientes. Arroz, feijão tropeiro, carne de panela, frango ao molho. A mesma comida de sempre, o mesmo cheiro de sempre,
Os mesmos movimentos de sempre. 8 anos da minha vida naquela cozinha. Enquanto refogava a cebola, comecei a cantarolar baixinho. Uma música antiga, dessas que minha mãe cantava quando lavava roupa no tanque. Eu nem lembrava a letra direito, só a melodia. Mas era a única hora do dia em que me sentia em paz. Sozinha na cozinha, antes de todo mundo chegar, com o cheiro de comida caseira tomando conta do lugar. O salão do restaurante tinha 8 mesas com toalhas xadrez vermelhas, um balcão de vidro com salgados e uma TV antiga sempre ligada na Globo. Na parede, um calendário com foto de santo e um quadro com versículo bíblico. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu olhava para esse quadro todo dia. Todo dia pensava a mesma coisa. Será? Às 7 horas, ouvi o barulho da Hilux preta estacionando. Meu estômago apertou. Conhecia aquele som. Nivaldo entrou sem cumprimentar. Barriga grande esticando a camisa social, relógio dourado no pulso, bafo de cigarro. Ele andou até a cozinha, parou na porta, ficou me olhando trabalhar. Esse feijão tá com cheiro estranho. Continuei mexendo a panela. Bom dia, seu Nivaldo. Cliente reclamou ontem, disse que o feijão tava azedo. Me virei, encarando ele. Ninguém reclamou, seu Nivaldo. Eu tava aqui o dia inteiro. Nivaldo deu um passo para frente. O corpo grande dele ocupando o espaço da porta, bloqueando a luz. Tá me chamando de mentiroso? Engoli seco. Não, senhor. Vou verificar. Ele ficou parado mais alguns segundos, os olhos pequenos fixos em mim. Depois foi até o caixa, abriu a gaveta, contou o dinheiro devagar. Cada nota, cada moeda, como se estivesse procurando algo errado. Fechou a gaveta com força e saiu sem falar mais nada. Soltei o ar que estava segurando, as mãos tremendo um pouco. Era sempre assim, todo dia alguma coisa. 8 anos engolindo o sapo daquele homem. Mas o que eu ia fazer? Largar o emprego? Com neto para criar, conta para pagar? Funcionária velha não escolhe patrão. Meia hora depois, Valdete chegou. E aí, Carmen, o chefe já veio azucrinar? Valdete tinha 52 anos, cabelo pintado de loiro, batom vermelho mesmo às 7 da manhã. Trabalhava ali há 3 anos como garçonete. Fofoqueira, falava pelos cotovelos, mas tinha o coração no lugar certo. Como sempre, respondi. Ela guardou a bolsa no armário e amarrou o avental. Olhou para o canto da cozinha, onde uma câmera pequena piscava uma luz vermelha. Esse homem é doente, ela murmurou. Vive olhando essas câmeras, acha que todo mundo quer roubar ele. Até no banheiro ele queria botar. E o delegado Ventura da polícia daqui, amigão dele, almoça aqui toda semana de graça, fecha os olhos para tudo. Depois se aproximou de mim, baixando a voz. O Geraldo tá lá atrás de novo, coitado com esse frio que fez de madrugada. Olhei pela janela da cozinha. Lá fora, sentado num caixote de madeira encostado no muro, a silhueta de um homem esperando. Geraldo. Eu conhecia Geraldo há 6 meses. A primeira vez que vi ele foi numa manhã de junho. Eu estava jogando o lixo nos fundos do restaurante quando percebi um vulto mexendo nas sacolas. Levei um susto. Apertei a sacola contra o peito. Quem tá aí? O vulto parou. Depois, devagar, se levantou. Era um homem. Alto, magro, barba por fazer, roupas surradas. Devia ter uns 60 anos, mas era difícil dizer. A vida na rua envelhece as pessoas de um jeito cruel. Ele não disse nada. Só ficou me olhando com aqueles olhos fundos, cansados. Olhos de quem já viu demais. Meu primeiro instinto foi correr, chamar alguém, mas tinha algo naquele homem, algo que me fez ficar. O senhor tá com fome? Ele não respondeu. Só fez um gesto pequeno com a cabeça, quase imperceptível. Voltei para a cozinha. Peguei uma marmita que tinha sobrado do almoço, arroz, feijão, carne de panela, e levei até ele. Toma, ainda tá quente. O homem olhou para a marmita, olhou para mim. Por quê? A voz era rouca, áspera, como se não usasse há muito tempo. Por que o quê? Por que tá me dando comida? Dei de ombros. Porque o senhor tá com fome, e eu tenho comida, não precisa de mais motivo. Ele ficou me olhando por um longo momento. Depois pegou a marmita e começou a comer. Devagar no início, como se estivesse testando. Depois mais rápido,
com uma fome que doía de ver. Quando terminou, devolveu a marmita vazia. Obrigado. De nada. Qual seu nome? Geraldo. Eu sou Carmen. Trabalho aqui na cozinha. Fiz uma pausa. Se o senhor quiser, pode vir amanhã. Sempre sobra comida. Ele não respondeu. Só acenou com a cabeça, virou as costas e sumiu na neblina da manhã. Mas no dia seguinte, ele estava lá. E no outro. E no outro. E assim começou o nosso ritual. Todo dia, no fim do expediente, eu separava uma marmita e levava para os fundos. Às vezes a gente conversava um pouco. Às vezes ficava em silêncio. Mas ele sempre estava lá, esperando. Nivaldo proibia dar comida para qualquer um. Isso é prejuízo, ele dizia. Tudo tem que ser contabilizado. Uma vez ele me viu saindo com uma marmita e fez um escândalo. Mas eu continuei. Escondido, com cuidado, mas continuei. Valdete sabia, fingia que não via. Uma vez me perguntou por quê. Porque alguém precisa fazer, respondi. Com o tempo, fui sabendo um pouco sobre Geraldo, que tinha sido militar, sargento do exército, que tinha perdido a família, que a vida tinha desmoronado. Eu não perguntava detalhes, cada um tem suas dores. Naquela manhã, como em todas as outras, peguei uma marmita e fui até os fundos. Geraldo estava no mesmo lugar de sempre, sentado no caixote, olhando para o nada. Quando me viu, fez aquele aceno de cabeça que eu já conhecia. Bom dia, seu Geraldo. Bom dia, dona Carmen. Entreguei a marmita. Ele abriu, começou a comer. Tá frio hoje, eu disse, só para quebrar o silêncio. Ele acenou. O senhor tá tossindo, eu disse. Esse frio não tá ajudando. Já passei por coisa pior. Ficamos em silêncio por um momento. Eu encostada no muro, ele comendo. O sol começando a nascer, pintando o céu de laranja. A senhora é boa demais para esse lugar, ele disse de repente. Olhei para ele surpresa. Era raro Geraldo falar assim. Como assim? Esse restaurante, esse patrão, a senhora merecia coisa melhor. A gente nem sempre tem o que merece, seu Geraldo. Ele me olhou com aqueles olhos fundos, olhos que já tinham visto demais. Às vezes a gente tem mais do que imagina. Não entendi o que ele quis dizer, mas guardei a frase. O dia passou como sempre. Almoço cheio, cozinha quente, Nivaldo aparecendo de vez em quando para reclamar de alguma coisa. Às 6 da tarde, Cícero apareceu. Cícero era caminhoneiro. 50 e poucos anos, bigode grosso, braços de quem carregou carga a vida inteira. Passava pelo restaurante toda semana, na rota entre São Paulo e Belo Horizonte. Sempre pedia o mesmo, prato feito com dobro de arroz. Dona Carmen, a senhora não cansa de fazer comida boa? Sorri. Canso, Cícero, mas é o que eu sei fazer. Ele ofereceu carona até a cidade. Aceitei. Não caminhão, ele puxou conversa. A senhora não cansa do Nivaldo? Todo mundo sabe como ele trata a senhora. E o que eu vou fazer, Cícero? Tenho neto para criar, conta para pagar. Mas a senhora merecia coisa melhor. A gente nem sempre tem o que merece. Ele me deixou na entrada da cidade. Fui para casa a pé. Lucas estava fazendo o dever. Preparei a janta, arrumei a casa, coloquei ele para dormir. E fui deitar, exausta. Os dias foram passando. Rotina de sempre. Acordar às 4h30, trabalhar até às 6, voltar para casa, cuidar do Lucas, dormir, repetir. Até que uma noite tudo mudou. Era quinta-feira. O restaurante já tinha fechado. Eu estava terminando de limpar a cozinha quando lembrei que tinha esquecido de descer no depósito para verificar o estoque de farinha. Desci a escada estreita. O depósito ficava no subsolo do restaurante. Um lugar escuro, úmido, cheio de prateleiras de madeira velha. Sacos de arroz, feijão, farinha. Caixas de óleo, latas de conserva. Acendi a luz fraca, uma lâmpada solitária pendurada no teto. Fui até o fundo, onde ficava a farinha. Mas quando passei pelos fundos das prateleiras, tropecei em algo. Uma caixa. No chão, atrás das prateleiras, escondida. Estranhei. Aquela caixa não estava ali antes. Agachei, puxei a caixa, pesada, abri a tampa e gelei. Dentro da caixa, embrulhados em plástico preto, tinha pacotes. Muitos pacotes. Brancos, retangulares, compactos. Não podia ser. Olhei ao redor. Tinha mais caixas. 5, 6,
escondidas atrás dos sacos de arroz, empilhadas no canto escuro onde ninguém olhava. Abri outra. Mais pacotes brancos, e numa terceira caixa, no fundo, algo diferente. Metal, frio, pesado, armas, pistolas embrulhadas em pano, revólveres, munição em caixas menores. Meu coração disparou. Larguei tudo. Fechei as caixas. Empurrei de volta para o lugar, as mãos tremendo tanto que quase derrubei uma prateleira. Subi a escada correndo. Apaguei a luz. Peguei minha bolsa e saí pelos fundos. Nem olhei para trás. Caminhei pela estrada escura, o coração batendo tão forte que eu achava que ia explodir. Armas, drogas, no depósito do restaurante. Nivaldo, era do Nivaldo, tinha que ser. O restaurante era fachada. Fachada para tráfico. E eu tinha visto. E enquanto andava pela estrada escura, a memória veio, sem aviso, sem pedir licença. A última noite que vi Soraya viva. 3 da manhã. Eu estava dormindo quando ouvi o barulho. A porta da frente abrindo, passos cambaleantes, algo caindo no chão. Levantei da cama, o coração disparado. Fui até a sala. Soraya estava ali, encostada na parede, os olhos vidrados. A roupa suja, o cabelo desgrenhado, o cheiro de álcool e suor. Drogada. De novo. Mãe! Soraya. Que horas são? Onde você estava? Por aí. Ela deu um passo, cambaleou. Preciso de dinheiro. Dinheiro para quê? Para resolver umas coisas. Eu sabia para que era o dinheiro. Sempre sabia. Não. Como assim não? Não vou te dar dinheiro. Não para isso. A discussão que veio depois foi a pior da minha vida. Gritos, acusações, lágrimas. Você nunca me entendeu, Soraya gritou. Nunca. Você só sabe criticar, julgar. Eu sou sua mãe. É minha obrigação. Sua obrigação é me amar. É isso que mãe faz. E eu amo. Por isso que eu tô falando isso. Não parece amor. Parece nojo. Aquela palavra me atingiu como um tapa. Soraya. Eu vi a sua cara quando eu entrei. Vi o jeito que você olhou para mim, com nojo, com vergonha. Ela olhou para mim com um ódio frio. Você tem vergonha de mim, mãe. Admite. Fiquei em silêncio. Eu devia ter dito que não. Eu devia ter abraçado ela, dito que amava ela. Mas eu estava cansada, cansada demais. Anos tentando, anos falhando. E no cansaço, eu disse a coisa errada. Às vezes eu tenho vergonha sim. O rosto de Soraya mudou. Foi como se eu tivesse apagado algo dentro dela. Então tá. A voz dela saiu fria. Pelo menos agora eu sei. Soraya, não foi isso que eu quis dizer. Foi sim, foi exatamente isso. Ela foi até a porta. Adeus, mãe. Soraya, Soraya. A porta bateu, e eu fiquei parada no meio da sala, o coração disparado, as mãos tremendo. Sacudi a cabeça, afastando a memória. Não era hora de pensar nisso. Não agora. Cheguei em casa tremendo. Lucas já estava dormindo. Graças a Deus. Fui pro banheiro, tranquei a porta, sentei no chão frio e chorei. Chorei de medo. De não saber o que fazer. Se eu contasse para alguém, Nivaldo ia descobrir. E eu ia morrer. Se eu ficasse quieta, será que ele ia descobrir que eu vi? Passei a noite em claro. Na manhã seguinte fui trabalhar. O que mais eu podia fazer? Faltar seria suspeito. Cheguei às 5h15, abri a porta, acendi as luzes. Tudo normal, tudo como sempre. Mas meu coração batia tão forte que eu achava que todo mundo podia ouvir. Os dias seguintes foram um inferno. Cada vez que Nivaldo aparecia, eu esperava o pior. Mas ele não disse nada. Não olhou diferente. Talvez não soubesse. Talvez eu tivesse escapado. 3 dias se passaram. Nada aconteceu. Comecei a relaxar. Até a 4ª noite. Eu estava saindo do restaurante, já era quase 7. Fui até os fundos para dar a marmita pro Geraldo, como sempre. Mas quando cheguei, Geraldo não estava no lugar de sempre. Ele estava mais afastado, escondido atrás do muro, na sombra. Seu Geraldo? Ele fez sinal para eu me aproximar. Sinal de silêncio. Fui até ele, o coração apertando. Que foi? Geraldo olhou ao redor, como se verificasse que estávamos sozinhos. Depois segurou minha mão. Firme. Dona Carmen, escuta bem o que eu vou falar. Os olhos dele estavam diferentes, sérios,
assustados. Que foi, seu Geraldo? Tá me assustando. Ontem à noite, eu ouvi uma conversa, aqui mesmo, nos fundos do restaurante. O Nivaldo e mais 2 homens, um careca grandão e outro de terno, com cicatriz no queixo. Meu sangue gelou. O que eles falaram? Falaram da senhora. De mim? A senhora desceu no depósito, né? Uns dias atrás. Viu alguma coisa? Não respondi, mas meu silêncio foi resposta suficiente. Geraldo apertou minha mão. Eles sabem, dona Carmen. Tem câmera lá embaixo. Eles viram a senhora abrindo as caixas. O mundo girou. O que eles vão fazer? Geraldo engoliu seco. Vão fazer parecer assalto. Amanhã de madrugada, quando a senhora chegar sozinha para abrir o restaurante. 2 homens vão entrar antes e se esconder lá dentro, no escuro. Amanhã? Amanhã? Minhas pernas fraquejaram. Geraldo me segurou. Calma, dona Carmen. Calma. Eu não vou deixar isso acontecer. Como? Como o senhor vai impedir? Ele olhou nos meus olhos, firme. A senhora confia em mim? Olhei para ele. Para o homem que eu alimentei durante 6 meses. Para o morador de rua que estava arriscando a vida para me avisar. Confio. Então faz exatamente o que eu vou falar. Ele respirou fundo. Amanhã, não seja a primeira pessoa a chegar no restaurante. Se atrase um pouco. Deixe que outra pessoa abra. É questão de vida ou morte. Confia em mim. Depois de amanhã eu explico tudo. Mas eu sempre abro, todo dia há 8 anos. Amanhã não. Inventa uma desculpa. Diz que passou mal, qualquer coisa. Mas não seja a primeira a chegar. Fiquei em silêncio, processando. O senhor vai fazer o quê? Geraldo desviou o olhar. O que eu tenho que fazer? Por quê? Por que o senhor está arriscando isso por mim? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse baixinho. Porque a senhora foi a primeira pessoa em 3 anos que me tratou como gente. Olhei para ele. Eu perdi tudo, dona Carmen. Minha esposa, minha filha, tudo. Sua filha? Ele acenou com a cabeça, os olhos marejando. Clarinha, 17 anos, atropelamento, motorista bêbado que fugiu do local. Senti um aperto no peito. Quando recebi a notícia, eu estava no quartel. Me chamaram na sala do comandante. Disseram que minha filha não resistiu. Ele fez uma pausa. Respirou fundo. Eu fui para o hospital. Me levaram para o necrotério. Clarinha estava deitada numa maca de metal, coberta com um lençol branco. Puxaram o lençol e eu vi o rosto dela. Minha menina. Minha Clarinha. As lágrimas escorreram pelo rosto dele. Eu caí de joelhos no chão frio daquele necrotério. E gritei. Gritei até a voz sumir. Os enfermeiros tentaram me levantar, mas eu não conseguia. Não conseguia sair do lado dela. Eu segurei a mão dele com força, sem dizer nada. 3 meses depois, minha esposa foi também. Maria. Infarto, disseram os médicos. Mas eu sei a verdade. Foi o coração partido. Seu Geraldo. Eu perdi as 2 em menos de 1 ano. Minha filha e minha esposa. Tudo que eu tinha. Ele olhou para mim. Depois disso eu travei. Não conseguia mais trabalhar. Não conseguia mais viver. Pedi baixa do exército, vendi tudo que tinha e comecei a andar. Andei de cidade em cidade durante 3 anos, dormindo na rua, esperando morrer. E aí? E aí apareceu a senhora, com um prato de comida quente e um sorriso. E eu pensei, ainda existe gente boa no mundo, ainda vale a pena viver. As lágrimas escorreram pelo meu rosto também. Se eu não servir para proteger a senhora agora, dona Carmen, não sirvo para nada. A senhora me deu um motivo para continuar. Eu só quero retribuir. Ficamos em silêncio por um momento, mãos dadas no escuro. Vai para casa, dona Carmen, ele disse. Age normal, e amanhã se atrasa. Seu Geraldo. Vai! Fui para casa em estado de choque. Lucas percebeu que algo estava errado. Vó, a senhora tá bem? Tá pálida. Tô, meu filho, só cansada. Ele foi pro quarto. Eu fiquei na sala, no escuro. Não dormi. Passei a noite inteira sentada, olhando pro nada. Eles queriam me matar. Amanhã de madrugada. E enquanto esperava, a memória veio de novo. 3 dias depois da discussão com Soraya, o telefone tocou. 3 da manhã. Dona Carmen, é da polícia. A senhora é mãe de Soraya Souza?
Sou. A senhora precisa vir até aqui. Prédio da Rua das Flores, número 42. Aconteceu alguma coisa? Silêncio na linha. É melhor a senhora vir. Corri pela rua escura, de camisola, descalça. Corri até o prédio velho onde Soraya morava. Subi os 3 andares. A porta do apartamento estava aberta. E lá estava ela, deitada no chão frio, a pele cinzenta, os lábios roxos, a seringa ainda no braço, os olhos abertos, olhando para o nada. Vazios, vazios de tudo. E ao lado dela, ajoelhado, segurando a mão fria da mãe, estava Lucas. 11 anos, de pijama, tinha ido visitar a mãe escondido de mim. Vó, ele disse, a voz quebrada, a mamãe não acorda. Eu caí de joelhos do lado dele, abracei ele, abracei o corpo da minha filha e gritei. Gritei até a voz sumir. Soraya morreu achando que a mãe tinha vergonha dela. Morreu achando que não era amada. E eu carreguei essa culpa desde então. Na sala escura, eu chorei de novo. Chorei pela filha que perdi, pelo neto que quase ficou órfão de tudo. E pensei em desistir. O pensamento veio sem aviso. E ficou. E se eu simplesmente não acordasse amanhã? Fiquei parada no escuro, olhando para o nada. Mas então ouvi a voz da minha mãe, lá do fundo da memória. Uma manhã de domingo, muitos anos atrás. Eu tinha uns 20 anos, estava chorando por causa de um homem que tinha me abandonado. Minha mãe sentou do meu lado, pegou minha mão. Minha filha, enquanto a gente respira, a gente luta. Desistir é pros mortos. Olhei para a porta do quarto do Lucas. Meu neto, 15 anos, a vida inteira pela frente. Se eu morresse, ele ficava sozinho. Não podia desistir. Não podia abandonar ele como tinha abandonado Soraya. Tinha que lutar. Às 4 da manhã, olhei pela janela. Vi uma sombra se movendo na rua, indo em direção à cidade. Geraldo. Ele estava indo fazer a parte dele do plano. Às 4h30, o despertador tocou. Olhei para o teto, o coração batendo forte. Levantei, fui até a cozinha, preparei o café do Lucas, deixei o bilhete de sempre. Mas não saí às 5. Fiquei sentada na sala, no escuro, olhando o relógio. 5h15, hora que eu sempre chegava no restaurante. 5h30, 5h45. Às 6 horas, peguei o telefone e liguei para o restaurante. Chamou, chamou, chamou. Ninguém atendeu. Estranho. Nivaldo sempre chegava às 7, mas a essa hora já devia ter alguém lá. Os executores, talvez. Esperando. Tentei de novo. Chamou 10 vezes. Nada. Desliguei. As mãos tremendo. O que estava acontecendo? Por que ninguém atendia? Fiquei esperando, sem saber o que esperar. Às 6h30 não aguentei mais. Saí de casa. Caminhei devagar pela estrada de terra. O sol já tinha nascido. O frio da madrugada já tinha passado. Não era mais a escuridão perigosa das 5 da manhã. Mas meu coração batia forte. Não sabia o que ia encontrar. Quando cheguei perto do restaurante, vi algo estranho. Carros. Muitos carros. Estacionados na frente e dos lados, bloqueando a estrada. Não eram carros comuns. Eram viaturas. Pretas, sem identificação. E uma van grande com antena no teto. Meu coração disparou. Cheguei mais perto. Tinha gente por toda parte. Homens de colete preto com as letras PF nas costas. Polícia Federal. E na frente do restaurante, algemado, sendo colocado numa viatura, estava Ademar, o careca, o capanga de Nivaldo. Olhei para o lado, outra viatura. E dentro dela, também algemado, um homem de terno com cicatriz no queixo. Uma mão tocou meu ombro. Dei um pulo. Dona Carmen? Era um homem de terno, uns 50 anos, cabelo grisalho, bigode bem aparado. Mostrou uma carteira. Delegado Malaquias, Polícia Federal. A senhora trabalha aqui? Trabalho. Sou cozinheira. A senhora é Carmen Souza? Sou. Ele me olhou com atenção. A senhora é uma mulher de muita sorte. Se tivesse chegado no horário de sempre, não estaria viva agora. Minhas pernas fraquejaram. O delegado me segurou pelo braço. Calma, vem, senta aqui. Me levou até uma viatura. Me fez sentar. Respira fundo. Respirei. As mãos tremendo. O que aconteceu? Tinha 2 homens armados esperando dentro do restaurante, na cozinha, no escuro.
Iam executar a primeira pessoa que entrasse. O mundo girou. Como vocês souberam? Denúncia anônima. Ligação de madrugada, por volta das 4 horas. Um homem deu todos os detalhes: local, horário, nomes dos envolvidos, o que ia acontecer. Geraldo. A gente já investigava esse grupo há 8 meses. Só faltava o flagrante. A denúncia veio na hora certa. Já tínhamos os mandados prontos no plantão. Montamos a operação em 2 horas. Chegamos antes dos criminosos se posicionarem. Quando entraram no restaurante com as armas, prendemos em flagrante. E o Nivaldo? Preso. Outra equipe foi na casa dele às 5 da manhã. O delegado deu um sorriso pequeno. Abriu a porta de cueca, achando que era outra coisa. Foi levado assim mesmo, na frente de todos os vizinhos. Apesar de tudo, quase ri. Nivaldo, preso, de cueca, na frente de todo mundo. E tem mais, o delegado continuou. No depósito do restaurante, encontramos 47 armas e 20 quilos de cocaína. Esse lugar era a base de uma das maiores quadrilhas de tráfico do interior de Minas. E o delegado Ventura, da polícia daqui? Malaquias franziu a testa. A denúncia mencionou que ele era comprado. Encontramos R$200 mil em dinheiro vivo escondido na casa dele. Foi preso junto com os outros. E o coronel? O homem de cicatriz? Coronel Vieira, dono de uma fazenda na região. Era o chefe de toda a operação. Tráfico de armas para milícias do Rio de Janeiro. Usava o restaurante como ponto de distribuição. O delegado balançou a cabeça. Essa quadrilha operava há 5 anos. A senhora, sem querer, ajudou a desmantelar uma das maiores redes de tráfico de armas do Sudeste. Fiquei em silêncio, processando. Nivaldo preso, os capangas presos, Ventura preso, o coronel preso. Acabou. O delegado me levou até uma viatura para prestar depoimento preliminar. No caminho, passei pela porta do restaurante. Lá dentro, agentes da PF tiravam fotos, recolhiam evidências. Vi as caixas que eu tinha encontrado no depósito sendo carregadas para uma van. 47 armas, 20 quilos de cocaína. Tudo aquilo estava debaixo dos meus pés durante meses. Enquanto eu cozinhava, enquanto eu servia prato feito para os caminhoneiros, embaixo do chão tinha um arsenal. E eu quase morri por ter descoberto. Dona Carmen? Era Valdete. Ela veio correndo, os olhos vermelhos de chorar. Carmen, graças a Deus você tá bem. Eu cheguei e tinha polícia por tudo. Achei que tinha acontecido alguma coisa com você. Quase aconteceu, Valdete. Contei para ela o que tinha se passado. Os olhos dela foram arregalando cada vez mais. Meu Deus, Carmen, meu Deus. Ela me abraçou. Eu trabalhei aqui 3 anos e nunca desconfiei de nada. Nem eu. 8 anos. E aquele mendigo, o Geraldo, ele que salvou você. Ele mesmo. Valdete balançou a cabeça. A gente nunca sabe quem são os anjos, né? Não respondi. Só pensei em Geraldo. Onde ele estaria agora? Dona Carmen, a senhora vai precisar depor, contar tudo o que sabe, e como vítima de tentativa de homicídio, tem direito à proteção e indenização do Estado. Delegado, eu preciso achar uma pessoa. Quem? O homem que fez a denúncia. Eu sei quem é. Procurei Geraldo no lugar de sempre, atrás do restaurante, no caixote. Não estava lá. Procurei no galpão abandonado onde ele dormia. Também não. Andei pelo bairro, perguntei para os moradores. Ninguém tinha visto. Geraldo tinha sumido. Voltei para casa arrasada. Ele tinha me salvado e desaparecido, sem esperar agradecimento. Os dias seguintes foram um pesadelo diferente. A história saiu no jornal local primeiro. Cozinheira escapa de execução graças à denúncia anônima. Restaurante era fachada para tráfico. E os boatos começaram. No mercadinho da esquina, onde eu comprava há 10 anos, Dona Zélia me olhou diferente. Oi, Dona Zélia, me vê 1 quilo de arroz. Ela ficou parada atrás do balcão. Não se mexeu. Dona Zélia? Carmen, eu acho melhor você comprar em outro lugar. Como assim? Não quero confusão aqui. Você entende, né? Eu não entendi. Não entendi nada. Dona Zélia, eu sou vítima. Eles iam me matar. É o que você diz. Ela cruzou os braços. Mais 8 anos trabalhando lá e nunca viu nada? Difícil de acreditar. Saí do mercado com as mãos vazias e o coração despedaçado. E foi só o começo.
Domingo, na missa, Dona Aparecida mudou de banco quando me viu sentar. O padre Antônio apertou minha mão rápido demais no fim e já olhou para a pessoa seguinte. 20 anos frequentando aquela igreja. E agora eu era uma estranha. Na terça, no ponto de ônibus, uma mãe puxou a filha pequena pelo braço quando a menina disse "Oi, tia" para mim. Me olhou com nojo. Levou a criança para o outro lado do ponto. Eu fiquei parada, fingindo que olhava o celular. Mas as lágrimas desceram sozinhas. Na quinta de manhã, quando abri a porta para pegar o leite, tinha um papel dobrado no chão. Achei que era propaganda. Abri. Traficante tem que morrer. Vá embora daqui. Letra de forma. Caneta vermelha. As letras grandes, cheias de ódio. Minhas mãos tremeram tanto que o papel caiu. Olhei para a rua. Vazia. 6 da manhã, todo mundo dormindo. Quem tinha deixado aquilo? Um vizinho? Alguém que eu conhecia, que cumprimentava na rua? Peguei o papel do chão, entrei, tranquei a porta. Tranquei 2 vezes. Sentei na cozinha e fiquei olhando para aquelas palavras. Traficante tem que morrer. Eu quase tinha morrido mesmo. Nivaldo ia me matar. Mas não era isso que eles queriam dizer. Eles queriam que eu morresse. Eles achavam que eu merecia morrer. Rasguei o papel em pedacinhos, joguei no lixo. Não contei pro Lucas. Os boatos se espalharam como fogo em palha seca. Ela sabia de tudo. 8 anos lá dentro, é claro que sabia. Deve ter recebido dinheiro para ficar quieta. E agora se faz de vítima para não ir presa. Coitado do neto dela. Vai crescer com uma avó bandida. Valdete me ligou na quarta-feira. Carmen, eu preciso te contar uma coisa. O quê? Estão falando de você, no grupo de WhatsApp do bairro. Meu estômago apertou. Falando o quê? Silêncio na linha. Valdete? Estão dizendo que você sabia de tudo, que você recebia dinheiro para ficar quieta, que você entregou o Nivaldo para não ir presa junto. Mas isso é mentira. Eu sei, Carmen, eu sei. Mas o pessoal não quer saber de verdade, quer saber de fofoca. Quem tá espalhando isso? Todo mundo. A dona Zélia começou, mas agora é geral. Até gente que nunca te viu tá compartilhando. Desliguei o telefone. Sentei na cadeira da cozinha e fiquei olhando pro nada. Era só o começo. Lucas chegou da escola com o olho roxo, o lábio cortado e a camisa rasgada. Meu Deus, Lucas, o que aconteceu? Ele não quis falar. Foi pro quarto, bateu a porta, fui atrás dele. Lucas, me conta, quem fez isso? Ele estava sentado na cama, olhando pro chão. A mochila jogada no canto, cadernos espalhados pelo quarto. Foram 3, vó. O Rodrigo e mais 2. 3? 3 contra 1? Eles me cercaram no banheiro. Disseram que minha avó é traficante, que minha mãe era drogada, que eu sou lixo igual vocês. A última frase me atingiu como um soco no estômago. Lixo igual vocês. E você? Eu disse que era mentira. Aí o Rodrigo me deu um soco. Quando eu caí, os outros 2 chutaram. Fechei os olhos, respirei fundo. Tentei não chorar na frente dele. Meu neto, 15 anos, apanhando no banheiro da escola por minha causa. Vó, eu não quero voltar para a escola. Lucas. Todo mundo olha para mim diferente. Os professores, os alunos, até o Marcos, que era meu melhor amigo, fingiu que não me conhecia hoje. Passou por mim no corredor e olhou para o outro lado. Sentei do lado dele. Abracei ele. Me desculpa, meu filho. Não é culpa da senhora, vó. É sim. É culpa minha você estar passando por isso. A senhora não fez nada de errado. Eu sei, mas você tá pagando mesmo assim. Ficamos em silêncio, abraçados. Vó? A senhora jura que não sabia? Do tráfico, das armas? A pergunta doeu mais que tudo. Meu próprio neto precisava perguntar. Juro, Lucas, pela memória da sua mãe, eu não sabia de nada. Ele me olhou por um longo momento, procurando mentira nos meus olhos. Eu acredito na senhora. Obrigada, meu filho. Mas ninguém mais acredita. Aquela semana foi a pior da minha vida. Pior que quando Soraya morreu. Porque quando Soraya morreu, pelo menos as pessoas tiveram pena de mim. Vieram me abraçar, me consolar. Agora elas me odiavam. Eu ia no mercado do outro lado da cidade para comprar comida. Saía de casa de madrugada para não cruzar com ninguém. Abaixava a cabeça na rua. Voltei a ser invisível, mas de um jeito diferente. Antes,
Eu era invisível porque era pobre. Agora, eu era invisível porque era desprezada. Na sexta-feira à noite, depois que Lucas dormiu, eu fui pro banheiro. Tranquei a porta. Sentei no chão frio e comecei a chorar. Chorei até não ter mais lágrimas, até o corpo doer, até a garganta arranhar. E então um pensamento veio. E se eu simplesmente parasse? Não de me matar, não era isso, mas de lutar, de tentar, de fingir que ia ficar tudo bem. E se eu simplesmente fosse embora? Podia pegar o Lucas, ir para outra cidade, recomeçar do zero. Lugar onde ninguém me conhecesse. Lugar onde ninguém soubesse. Mas recomeçar do zero aos 57 anos? Com que dinheiro? Com que força? Fiquei olhando para o teto do banheiro. As manchas de umidade, a tinta descascando, a lâmpada fraca. Eu não aguento mais, disse em voz alta. Pro silêncio, para mim mesma. Eu não aguento mais. E então ouvi a voz da minha mãe. Não de verdade. Era a memória. Mas era tão clara que parecia que ela estava ali do meu lado. Minha filha, enquanto a gente respira, a gente luta. Desistir é pros mortos. Minha mãe, que criou 6 filhos sozinha depois que meu pai foi embora, que lavou roupa para fora, que passou fome pra gente comer, que nunca reclamou de nada. Ela nunca desistiu. Morreu aos 70 anos com as mãos calejadas e o coração em paz. E eu ia desistir? Abri os olhos. Não, disse em voz alta. Não vou desistir. Levantei do chão. Lavei o rosto. Olhei no espelho. A mulher que me olhava de volta estava cansada, derrotada, sozinha. Mas ainda estava de pé. E enquanto estivesse de pé, ia continuar lutando. Cícero, o caminhoneiro, foi o único que apareceu. Bateu na minha porta no sábado de manhã. Dona Carmen? Abri uma fresta desconfiada. Depois do bilhete, eu tinha medo de tudo. Cícero? Posso entrar? Deixei ele entrar. Ele ficou parado no meio da sala, olhando ao redor. A casa simples, os móveis velhos, a foto de Soraya na estante. Dona Carmen, eu soube o que está acontecendo. As fofocas, o pessoal te tratando mal. Não respondi. Eu vim dizer que eu acredito na senhora. Meus olhos se encheram de lágrimas. Por quê? Como assim, por quê? Por que você acredita? Todo mundo acha que eu sabia. Cícero balançou a cabeça. Dona Carmen, eu passo naquele restaurante toda semana há 5 anos. Eu vi como o Nivaldo tratava a senhora. Vi como a senhora trabalhava. Vi como a senhora levava comida para o Geraldo escondido, arriscando o emprego. Ele deu um passo na minha direção. Uma pessoa que divide comida com morador de rua não é traficante. Uma pessoa que acorda às 4 da manhã para cozinhar para os outros não é criminosa. As lágrimas escorreram. O povo dessa cidade é burro, Dona Carmen. Acredita em qualquer fofoca de WhatsApp. Mas eu não sou burro. E a senhora eu conheço. Ele me deu um abraço. Cícero era grandão. Braços de quem carregou carga a vida inteira. O abraço dele era firme, seguro. Vai passar, Dona Carmen. A verdade sempre aparece. Você acha? Tenho certeza. E quando aparecer, esse povo vai engolir a língua. E a senhora vai estar lá para ver. E ele estava certo. 2 semanas depois, o delegado Malaquias me chamou na delegacia. Dona Carmen, tenho uma notícia importante. Sentei na frente dele, o coração apertado. Será que iam me prender também? O inquérito foi concluído. A senhora foi oficialmente reconhecida como vítima do esquema, não como participante. Temos provas de que a senhora descobriu o depósito por acidente e que Nivaldo ordenou sua execução exatamente por isso. Soltei o ar que estava segurando. Além disso, encontramos gravações de câmera mostrando a senhora descobrindo as caixas pela primeira vez. Sua expressão de choque é prova suficiente de que a senhora não sabia de nada. Então a senhora está completamente limpa. E como vítima de tentativa de homicídio, tem direito à indenização. Saí da delegacia e chorei no meio da rua. Chorei de alívio, de raiva, de tudo. A notícia se espalhou tão rápido quanto os boatos. Ela era vítima mesmo, iam matar ela. Coitada, e a gente tratando ela mal. Eu sempre soube que ela era inocente. Mentira. Ninguém sempre soube. Todo mundo duvidou. Dona Zélia, do mercadinho, apareceu na minha porta. Carmen, minha filha, eu vim pedir desculpa. Eu não devia ter tratado você daquele jeito.
Olhei para ela. A mesma mulher que me expulsou da loja. Tudo bem, dona Zélia. Você me perdoa? Fiquei em silêncio por um momento. Eu perdoo, mas eu não esqueço. Ela abaixou a cabeça sem jeito. Eu entendo. E assim foram chegando, uma por uma. As mesmas pessoas que tinham virado as costas, todas querendo perdão. Eu perdoava, mas não esquecia. Nunca mais seria a mesma coisa. Uma semana depois de Lucas voltar para a escola, eu fui chamada pela diretora. Meu coração disparou. O que tinha acontecido agora? Cheguei na escola com medo. A secretária me olhou diferente, não com desprezo, com curiosidade. A senhora é a avó do Lucas? Sou. A diretora está esperando. Entrei na sala. Dona Marta, a diretora, me mandou sentar. Dona Carmen, eu preciso mostrar uma coisa para a senhora. Ele brigou de novo? Não, ele fez um discurso. Um discurso? Dona Marta virou a tela do computador para mim. Era um vídeo. Lucas estava de pé na frente da sala de aula. A professora de português tinha pedido para cada aluno falar sobre uma pessoa que eu admiro. Lucas olhou para frente e começou a falar. Um colega estava filmando. A pessoa que eu mais admiro é a minha avó Carmen. No fundo da sala, alguém riu baixinho. Meus olhos se encheram de lágrimas. Lucas continuou, ignorando a risada. Minha avó acordava às 4:30 da manhã para ir trabalhar, todo dia, durante 8 anos. Que dramático, alguém murmurou. A professora fez shh. Lucas não parou. Ela trabalhava num restaurante onde o patrão gritava com ela, humilhava ela, tratava ela como lixo, e ela aguentava calada, porque precisava do dinheiro para me criar. O silêncio começou a pesar. Minha mãe morreu quando eu tinha 11 anos, overdose. Alguém no fundo engasgou. Minha avó me pegou para criar sem pensar 2 vezes. Ela vendeu tudo que tinha para eu ter comida, roupa, material escolar. Ela passou fome para eu comer. Lucas olhou para o fundo da sala, para o lugar de onde tinha vindo a risada. Semana passada, 3 de vocês me bateram no banheiro. Vocês disseram que minha avó era traficante. Vocês disseram que minha mãe era drogada. Vocês disseram que eu sou lixo igual elas. Silêncio absoluto. Ninguém mais ria. Minha avó quase morreu. A voz dele subiu. Ela descobriu as drogas no restaurante e o patrão mandou matar ela. Ela quase foi assassinada. E vocês acham que ela era cúmplice? A professora deu um passo para frente. Lucas, talvez seja melhor. Não, deixa eu terminar. Ela parou. Lucas respirou fundo. Vocês não conhecem ela. Vocês acreditaram em fofoca de WhatsApp. Vocês repetiram o que ouviram sem pensar. Pausa. Minha avó é a pessoa mais honesta que eu conheço. Ela dava comida para morador de rua escondido, arriscando o emprego. Ela ajudava todo mundo que pedia, mesmo sem ter nada. Ela nunca reclamou da vida, nunca pediu nada em troca. Ele ergueu a cabeça. E eu tenho orgulho de ser neto dela. Mais orgulho do que vocês vão ter de qualquer coisa na vida de vocês. Silêncio. A professora estava chorando. O vídeo acabou. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Dona Marta desligou a tela. O vídeo viralizou, Dona Carmen. Tá em todo o grupo de WhatsApp da cidade. Já tem mais de 10.000 visualizações. Eu não consegui falar. Só chorava. Os meninos que bateram no Lucas vieram pedir desculpa ontem. Os 3. Chorando. E o Lucas? Ele disse que perdoava, mas que não esquecia. Sorri através das lágrimas. Meu neto. Meu menino. Me defendendo na frente de todo mundo. Lucas chegou da escola naquele dia com um sorriso. Vó, a senhora viu o vídeo? Vi, meu filho. A diretora me mostrou. A senhora ficou brava? Abracei ele, apertado. Eu fiquei orgulhosa, mais orgulhosa do que já fiquei de qualquer coisa na minha vida. O Rodrigo pediu desculpa, disse que foi idiota de acreditar nos boatos. E você perdoou? Ele pensou por um momento. Mais ou menos. A senhora sempre diz que a gente tem que perdoar, mas eu não esqueci o soco, e não vou esquecer. Sorri. Meu neto estava aprendendo. Perdoar não significa fingir que não aconteceu. O delegado Malaquias me chamou de novo na delegacia uma semana depois. Dona Carmen, tenho mais boas notícias. Sentei na frente dele ansiosa.
Como vítima de tentativa de homicídio e testemunha-chave do processo, a senhora tem direito à compensação do Estado. 45 mil reais. 45 mil. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro junto na vida. E tem mais, ele continuou. O advogado de Nivaldo entrou em contato. O patrimônio dele foi bloqueado, mas a família quer propor um acordo para evitar processo cível. Acordo? 50 mil reais. Em troca, a senhora não processa ele na esfera cível. O processo criminal continua normalmente. 50 mil. 45. 95 mil reais. Eu fiquei olhando para o delegado, sem conseguir processar. Dona Carmen, a senhora tá bem? Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. A senhora passou por um trauma. Merece cada centavo. Saí da delegacia em estado de choque. Com esse dinheiro, eu podia pagar todas as contas atrasadas, comprar os remédios, inscrever Lucas no Senai. E ainda sobraria. Sobraria muito. Mas antes de pensar no futuro, eu tinha que fechar o passado. 3 meses depois da prisão, fui chamada para depor no processo. Era a primeira vez que eu ia ver Nivaldo desde aquela manhã. Cheguei cedo no fórum. Sentei no banco do corredor, esperando me chamarem, o coração batendo forte. E então eu vi. Ele vinha pelo corredor, algemado, entre 2 policiais. Uniforme bege de presidiário. A barriga menor, a barba por fazer, olheiras fundas, os ombros curvados. Não era mais o homem de camisa social e relógio dourado. Não era mais o patrão que gritava e humilhava. Era um preso. Nossos olhos se encontraram. Nivaldo parou de andar. Os policiais pararam também. Ficamos nos olhando por um longo momento. Eu sentada no banco, ele algemado no meio do corredor. Vi raiva nos olhos dele. Mas vi outra coisa também. Medo. Nivaldo tinha medo de mim. Eu, a cozinheira que ele humilhou por 8 anos. A funcionária velha que ele mandou matar. Agora ele estava preso, e eu estava livre. Levantei do banco. Devagar, sem tirar os olhos dele. Dei um passo na direção dele. Depois outro. Os policiais ficaram alertas, mas não me impediram. Parei a 1 metro de distância. Nivaldo engoliu seco. Carmen, eu... Cala a boca! Minha voz saiu firme. 8 anos, Nivaldo. 8 anos eu cheguei de madrugada, fiz sua comida, engoli sua humilhação calada. E você ia me matar. Ia jogar meu corpo num matagal e continuar sua vida como se nada tivesse acontecido. Ele abriu a boca. Não. Agora quem fala sou eu. Dei um passo para frente. Você lembra o que me disse quando eu pedi aumento? Depois de 5 anos trabalhando para você? Silêncio. Você disse, funcionária velha igual você não escolhe. Não escolhe patrão, não escolhe salário, não escolhe nada. Olhei nos olhos dele. Pois é, seu Nivaldo. Preso velho também não escolhe. Não escolhe cela, não escolhe comida, não escolhe nada. As lágrimas escorreram pelo rosto dele. Carmen, me desculpa, por favor. Eu não te perdoo e não vou gastar minha vida te odiando. Você não vale esse esforço. Dei um passo para trás. Você vai ter 20 anos para pensar no que fez. E eu vou viver. Virei as costas e antes de ir embora, disse por cima do ombro. Funcionária velha, lembra? Pois a funcionária velha tá livre e você tá de algema. Não olhei para trás. Os policiais levaram ele embora. Ouvi ele gritando meu nome pelo corredor. Sentei no banco, as mãos tremendo, o coração batendo forte. Mas eu estava em paz. Tinha dito o que precisava dizer. Uma ideia começou a nascer na minha cabeça. Cheguei em casa, sentei na cozinha, peguei papel e caneta. Comecei a fazer contas. Aluguel de ponto comercial pequeno, uns R$ 1.000 por mês. Equipamento básico de cozinha, uns 10 mil. Mesas, cadeiras, mais 5 mil. Estoque inicial, 3 mil. Documentação, alvará, 2 mil. Total, uns 25 mil para começar. Mais reserva. Dava para realizar o sonho que eu tinha desde os 20 anos. Encontrei o lugar perfeito 3 semanas depois. Uma esquina movimentada, perto do terminal de ônibus. Um prédio antigo com ponto comercial no térreo. 50 metros quadrados, com cozinha, banheiro, espaço para 6 mesas. O aluguel era razoável. O dono queria alugar logo. Fechei negócio na hora. Passei o mês seguinte reformando. Pintei as paredes de amarelo claro, cor de sol, cor de alegria.
Comprei mesas e cadeiras de segunda mão, reformei uma por uma, lixei, pintei de branco. Lucas ajudou em tudo. Carregou peso, pintou parede, limpou o chão. Vó, a gente vai colocar que nome? Pensei por um momento. Sabor de mãe. Sabor de mãe? É o que todo mundo procura, né? O gosto da comida da mãe, o conforto de casa. Lucas sorriu. É perfeito, vó. Mandei fazer a placa. Letras vermelhas num fundo amarelo. Sabor de mãe. Comida caseira. E embaixo, menor, uma frase que eu tinha pensado muito antes de escrever. Aqui não se nega prato a ninguém. Lucas leu a frase e me olhou. Por causa do seu Geraldo, né? Senti os olhos marejarem. É, meu filho, por causa dele. A lanchonete ficou pronta no fim do mês. Lucas e eu ficamos parados na frente olhando. Ficou lindo, vó. Ficou, né? Sorri. Agora só falta uma coisa. O quê? Achar uma pessoa. Eu não tinha desistido de encontrar Geraldo. Durante semanas procurei. Fui nos abrigos da cidade, nos albergues municipais, nas igrejas que davam comida para moradores de rua, nos postos de saúde. Perguntei por um homem alto, magro, 60 anos, barba grisalha, ex-militar, sargento do exército. Ninguém tinha visto. Na terceira semana, voltei no albergue municipal. A assistente social me reconheceu. A senhora de novo? Procurando o tal Geraldo? Ele apareceu? Ela fez uma pausa. Olhou para o lado. Respirou fundo. Dona, eu não queria falar isso, mas... Meu coração gelou. Semana passada acharam um corpo na beira da BR-116. Homem, uns 60 anos, sem documento, morador de rua. O mundo parou. Como assim? Atropelamento, motorista fugiu, o corpo ficou uns dias no IML, ninguém reclamou. Minhas pernas fraquejaram. Sentei na cadeira de plástico, as mãos tremendo. Era ele? Não sei, dona. Pode ser, pode não ser. A gente não tem como confirmar. Não tinha documento, não tinha nada. Ela me olhou com pena. A senhora podia ir no IML e ver se reconhece. Não tive coragem. Não tive coragem de ir lá e ver um corpo numa maca de metal. Descobrir que era Geraldo. Ou descobrir que não era e continuar sem saber. Voltei para casa em estado de choque. Naquela noite, acendi uma vela. Rezei por Geraldo. Pedi perdão por não ter agradecido direito. Por não ter dito o quanto ele significava para mim. E se fosse ele, o homem que salvou minha vida, morrendo sozinho na beira de uma estrada, atropelado, sem ninguém para chorar por ele. Eu chorei. Chorei a noite inteira. E carreguei aquele luto por semanas. A lanchonete abriu num sábado de manhã. Eu estava nervosa, as mãos tremendo enquanto preparava o primeiro café. Mas tinha um peso no peito que não saía. Geraldo devia estar ali. Devia ver isso. Os primeiros clientes foram vizinhos curiosos. Depois vieram conhecidos. Cícero apareceu no terceiro dia. Dona Carmen, a senhora conseguiu. Consegui, Cícero. Eu disse que a senhora merecia coisa melhor. E olha aí. Ele se tornou cliente fiel. Toda vez que passava pela cidade, parava no Sabor de Mãe. Sempre pedia o mesmo, prato feito com dobro de arroz. A lanchonete foi crescendo devagar. A fama da comida se espalhou. Comida de mãe, as pessoas diziam. Gosto de casa. Mas eu ainda pensava em Geraldo, todo dia, no homem que morreu sem saber o quanto tinha mudado minha vida. Até que um dia, quase 2 meses depois da abertura, eu estava voltando do mercado com sacolas de compras. Passei pela praça central, bancos de cimento, árvores velhas, um coreto abandonado, e lá, sentado num banco, olhando para o nada, estava uma figura familiar. Alto, magro, barba grisalha. Meu coração parou. Não podia ser. Dei um passo, depois outro. As sacolas escorregando das mãos. O homem virou o rosto. Geraldo, vivo. As sacolas caíram no chão. Eu nem percebi. Corri até ele. Seu Geraldo! Ele levantou a cabeça. Quando me viu, arregalou os olhos. Dona Carmen? Seu Geraldo, onde o senhor se meteu? Eu procurei por toda parte. Faz 2 meses. Ele se levantou sem jeito, olhou para o chão. Eu achei melhor sumir, depois daquela noite. Sumir? Por quê? Não queria dar problema para a senhora.
Se a polícia descobrisse que eu sabia de tudo, que eu estava lá, podiam achar que eu era cúmplice. Achei melhor sumir uns tempos. Mas o senhor disse que ia me explicar tudo depois de amanhã. Lembra? Ele abaixou a cabeça. Eu sei, me desculpa. Eu queria ter explicado. Mas quando vi a polícia chegando, achei melhor ir embora. Deixar a poeira baixar. E ficou esse tempo todo onde? Andando, dormindo em albergue, embaixo de ponte, do jeito que eu vivia antes. Seu Geraldo, o senhor salvou minha vida. A polícia sabe disso. Eu só fiz o que tinha que fazer. Olhei para ele. Pro homem que tinha perdido tudo. Esposa, filha, casa, dignidade. E ainda assim arriscou o que restava para salvar uma estranha. O senhor ligou para a Polícia Federal, de madrugada, deu todos os detalhes, arriscou tudo. Ele desviou o olhar. Eu ouvi a conversa deles, Dona Carmen. Não podia deixar a senhora morrer. A senhora foi boa para mim. Eu tinha que fazer alguma coisa. Por quê? Por que fez isso por mim? Geraldo ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos em algum ponto distante. Depois disse baixinho: porque a senhora me enxergou. Senti os olhos marejarem. Todo dia, durante 6 meses, a senhora me trouxe comida, sem pedir nada, sem querer nada em troca. A senhora olhava para mim e via uma pessoa, não um lixo. As pessoas passam por morador de rua como se fosse poste. A senhora parava, perguntava meu nome, dizia bom dia. Ele finalmente me olhou. Eu passei 3 anos esperando morrer. E aí apareceu a senhora com um prato de comida quente. E eu pensei, ainda existe gente boa no mundo. Ainda vale a pena. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Seu Geraldo. Se eu não servisse para proteger a senhora, Dona Carmen, não servia para nada. A senhora me deu um motivo para continuar. Eu só retribuí. Fiquei em silêncio, sem palavras, as lágrimas escorrendo. Então fiz a única coisa que parecia certa. Vem comigo. Para onde? Quero te mostrar uma coisa. Peguei as sacolas do chão e comecei a andar. Geraldo veio atrás, sem entender. Caminhamos em silêncio até a esquina perto do terminal. Parei na frente do prédio. Apontei para a placa. Sabor de mãe. Comida caseira. Geraldo olhou para o prédio, para as mesas através da vitrine, para a placa amarela com letras vermelhas. A senhora abriu um restaurante? Lanchonete. Pequena, simples, mas minha. Ele ficou olhando por um longo momento. É bonito, Dona Carmen. Muito bonito. Sabe o que está faltando? O quê? Funcionário. Ele me olhou sem entender. Seu Geraldo, eu quero que o senhor venha trabalhar comigo. Silêncio. O quê? O senhor me salvou. Agora eu quero ajudar o senhor. Quero retribuir. Dona Carmen, eu sou morador de rua. Não tenho documento. Não tenho experiência em nada. Não tenho nada. A gente arruma documento. O delegado Malaquias disse que pode ajudar. O senhor é veterano, tem direito à aposentadoria militar. A gente regulariza tudo. Geraldo ficou parado, olhando para mim, os olhos cheios de algo que eu não conseguia identificar. Por que a senhora faz isso? Porque todo mundo merece uma segunda chance, seu Geraldo. Segurei a mão dele. O senhor me deu uma segunda chance na vida. Deixa eu fazer o mesmo pelo senhor. Ele ficou em silêncio por um longo momento, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. A senhora é teimosa, Dona Carmen. Sou sim. Sorri. Então, aceita? Ele não respondeu com palavras. Só acenou com a cabeça, os olhos marejados. Aceito. Os primeiros dias foram estranhos. Geraldo não sabia como agir. Ficava parado no canto da cozinha, esperando ordens, como se ainda fosse o mendigo que recebia comida de favor. Seu Geraldo, o senhor não precisa ficar aí parado. Pode sentar, pode descansar. Não tô acostumado, Dona Carmen, a ficar dentro. Eu entendi. 3 anos na rua, 3 anos dormindo ao relento. Agora ele estava num lugar fechado, com luz elétrica, com banheiro. Vai no seu tempo, não tem pressa. Na primeira semana, levei ele até a delegacia. O delegado Malaquias tinha prometido ajudar com os documentos. Senhor Geraldo Ribeiro Mendes, Malaquias leu no computador. Sargento do Exército Brasileiro, 22 anos de serviço. 2 condecorações. Baixa por motivos pessoais.
Geraldo ficou em silêncio, olhando para o chão. O senhor tem direito à aposentadoria militar, sabia? Nunca foi buscar. Eu não estava em condições. Entendo, mas agora está. Malaquias se virou para mim. Vou encaminhar os documentos. Em 2, 3 meses, o senhor Geraldo vai estar recebendo a aposentadoria. Atrasados incluídos. Geraldo ergueu a cabeça surpreso. Eu não sabia. O senhor serviu o país. O país tem obrigação de cuidar do senhor. Saímos da delegacia em silêncio. Na calçada, Geraldo parou. Dona Carmen, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer, seu Geraldo. O senhor mereceu isso a vida inteira. Ele ficou em silêncio por um momento. A senhora sabe o que é mais difícil de viver na rua? O quê? Não é o frio, não é a fome, é a invisibilidade. As pessoas olham através de você, como se você não existisse. Eu peguei a mão dele. O senhor não é invisível, seu Geraldo. Nunca foi. As semanas seguintes foram de adaptação. Geraldo ajudou em tudo na lanchonete. Consertou a pia que vazava, instalou prateleiras, pintou o banheiro. As mãos dele eram firmes, precisas. O senhor é bom nisso, eu disse. Fui da manutenção no quartel, aprendi de tudo. Lucas também ajudava quando voltava da escola. Os dois se deram bem desde o início. Geraldo tratava ele com respeito, e Lucas, que nunca tinha tido uma figura masculina por perto, absorvia cada palavra. Seu Geraldo, o senhor já foi para a guerra de verdade? Já, no Haiti. Como é? Geraldo parou o que estava fazendo. É a pior coisa do mundo, Lucas. E a melhor também. Como assim? É a pior porque você vê coisas que ninguém deveria ver. Coisas que ficam na sua cabeça para sempre. Mas é a melhor porque você descobre do que você é feito. Descobre que consegue proteger quem precisa de proteção. Lucas ficou em silêncio, pensando. Foi por isso que o senhor ajudou minha avó? Geraldo olhou para mim, depois de volta para o Lucas. Foi por isso sim. 1 mês depois, a lanchonete estava funcionando a todo vapor. Eu estava parada na calçada, olhando para a fachada. A placa amarela e vermelha brilhando no sol. Lucas veio do meu lado esquerdo, Geraldo do direito. Ficou bonito, vó. Ficou lindo, dona Carmen. Eu não disse nada. Só fiquei olhando. 57 anos. Uma vida inteira de trabalho duro, de humilhação. E agora, finalmente, eu tinha algo meu. Na parede, acima do balcão, a placa que eu tinha mandado fazer. Aqui não se nega prato a ninguém. Geraldo leu a frase. Olhou para mim. Eu sorri. É a política da casa. Os meses foram passando. A lanchonete crescia. Devagar, mas firme. A fama da comida se espalhou. Os documentos de Geraldo ficaram prontos em 3 meses. Aposentadoria militar regularizada. Atrasados depositados na conta. Quando ele viu o saldo, quase caiu para trás. Dona Carmen, eu não sei o que fazer com tanto dinheiro. Guarda, seu Geraldo. Arruma um lugar para morar. Compra roupa nova. Vive. Ele alugou um quartinho perto da lanchonete. Simples, mas limpo. Com cama, banheiro, cozinha. Primeira vez em 3 anos que ele tinha um teto. Lucas entrou no Senai. A inscrição abriu em março e eu paguei sem pestanejar. Curso de eletrotécnica, o sonho dele. No primeiro dia, ele saiu de casa todo arrumado, mochila nova nas costas. Vó, e se eu não conseguir acompanhar? Você vai conseguir, meu filho. Você é inteligente. E se os outros forem melhores que eu? Então você aprende com eles. Ninguém nasce sabendo. Ele me abraçou, forte. Obrigado, vó, por tudo. Vai lá, meu filho, faz a vó orgulhosa. E ele fez. 2 meses depois, chegou em casa empolgado. Vó, o professor disse que meu projeto de circuito ficou entre os 3 melhores da turma. Sério, meu filho? Sério? Ele disse que eu tenho talento. Eu abracei ele, as lágrimas escorrendo. Eu sempre soube, Lucas. Sempre soube. Um dia, Valdete apareceu na porta da lanchonete. Ela estava sem jeito, olhando para o chão. Carmen, eu sei que não tenho direito de pedir nada. Depois de tudo que aconteceu... O que você quer, Valdete? Trabalho. Depois que o restaurante fechou, ninguém me contrata. Todo mundo acha que eu estava envolvida. Olhei para ela. Você sabia das armas? Das drogas? Juro que não, Carmen. Juro pela minha mãe.
Eu só servia a mesa. Fiquei em silêncio por um momento. Começa a segunda. Salário mínimo para começar. Valdete começou a chorar. Obrigada, Carmen. Obrigada. E eu não me arrependi. Valdete era trabalhadora, honesta. Com ela me ajudando na cozinha, eu conseguia atender mais gente. A equipe estava formada. Eu na cozinha, Valdete me ajudando, Geraldo no salão. Uma família. 1 ano e meio depois, Lucas se formou no Senai com honras. Na cerimônia de formatura, eu estava na primeira fila. Geraldo do meu lado, Valdete do outro. Quando chamaram o nome dele, Lucas Souza, primeiro lugar em projeto aplicado, eu levantei e bati palma até as mãos doerem. Meu neto, meu menino. Depois da cerimônia, ele veio correndo. Vó, consegui. Conseguiu, meu filho. Abracei ele, apertado. E agora? Eu perguntei. O que você vai fazer? O professor me indicou para um estágio numa empresa de eletrônica. Começa o mês que vem. Meu Deus, Lucas, isso é maravilhoso. É, vó, e uma parte do salário eu vou dar para a senhora. Não precisa, meu filho. Precisa sim. A senhora cuidou de mim a vida inteira. Agora é minha vez de cuidar da senhora. Olhei para ele, para o homem que ele tinha se tornado. Sua mãe ia ficar muito orgulhosa, Lucas. Ele ficou em silêncio, os olhos marejando. A senhora acha? Tenho certeza. Ele me abraçou de novo. Obrigado, vó, por não ter desistido de mim. Nunca, meu filho, nunca. Às vezes, à noite, quando a lanchonete já fechou e todo mundo foi embora, eu fico sozinha no salão. Olho para as mesas vazias, para o balcão limpo, para a placa na parede. E penso em tudo o que aconteceu. Penso em Soraya, na filha que eu perdi, na culpa que carreguei por tanto tempo. Mas agora a culpa é diferente. Não dói tanto, porque eu entendi uma coisa. Eu fiz o que podia. Ninguém consegue salvar quem não quer ser salvo. Soraya fez as escolhas dela. Eu cometi erros, sim, mas também amei. E às vezes o amor não é suficiente. E tá tudo bem. Penso em Nivaldo, no homem que me humilhou por 8 anos, que tentou me matar, que agora está preso, cumprindo 20 anos. Penso nas pessoas que viraram as costas para mim. Dona Zélia, que me expulsou do mercado. Os vizinhos que me olhavam com nojo. O moleque que bateu no meu neto. Todos pediram desculpa depois. Todos quiseram voltar a ser amigos. Eu perdoei, mas não esqueci. Porque perdoar não significa fingir que não aconteceu. Significa escolher não carregar o peso do rancor. E eu já carreguei peso demais na vida. Penso em Geraldo, no morador de rua que eu alimentei por 6 meses, que arriscou tudo para me salvar, que agora é meu funcionário, meu amigo, minha família. Penso em Cícero, o caminhoneiro que foi o único a aparecer quando todo mundo sumiu, que disse que acreditava em mim quando ninguém mais acreditava. Até hoje ele vem toda semana, e nunca paga. É ordem da casa. Penso em Lucas, no neto que eu criei sozinha, que apanhou na escola por minha causa, que mesmo assim nunca duvidou de mim, que agora é um homem formado, trabalhando, construindo o futuro dele. E penso em mim, na mulher que acordava às 4:30 da manhã, todo dia, que engolia a humilhação calada, que achava que não merecia nada melhor. Essa mulher sumiu. No lugar dela, tem uma dona de lanchonete, uma sobrevivente, uma pessoa que descobriu que merece ser feliz. A vida não é fácil, nunca foi, mas a vida também é bonita, principalmente quando a gente aprende a enxergar a bondade onde ela existe. Hoje de manhã, quando eu abri a lanchonete, Geraldo já estava lá, varrendo a calçada como faz todo dia. Bom dia, dona Carmen. Bom dia, seu Geraldo. Ele parou de varrer. A senhora sabe que dia é hoje? Pensei. Não lembrei de nada especial. Que dia? Faz 2 anos. 2 anos desde aquela manhã. Aquela manhã. A manhã em que eu deveria ter morrido. 2 anos, eu repeti, baixinho. 2 anos que a minha vida mudou. Olhei para ele. Para o homem de 62 anos, cabelo grisalho, postura ereta. O militar que tinha voltado a existir. A sua vida mudou a minha também, seu Geraldo. Ele sorriu. A gente fez um bom negócio, então. Fizemos sim. Entramos na lanchonete juntos. No fim do expediente, fui até os fundos. Tinha um homem lá, sentado num caixote esperando. Jovem, uns 30 anos.
Magro, sujo, olhar perdido. Levei uma marmita até ele. Toma, ainda tá quente. Ele olhou para a comida, olhou para mim. Por quê? Porque você tá com fome. E eu tenho comida. Não precisa de mais motivo. O homem começou a comer, devagar no início, depois mais rápido. Quando terminou, devolveu a marmita. Obrigado. De nada. Qual seu nome? Ricardo. Eu sou Carmen. Se você quiser, pode vir amanhã. Sempre sobra comida. Ele me olhou por um longo momento. Por que você faz isso? Eu sorri. Porque alguém fez por mim uma vez e mudou minha vida. Voltei para dentro da lanchonete. Geraldo estava me esperando. Mais um? Mais um? Ele acenou com a cabeça. A senhora é uma boa pessoa, dona Carmen. Só tô passando para frente o que recebi, seu Geraldo. Fechamos a lanchonete juntos. Apaguei as luzes, tranquei a porta, olhei para a placa uma última vez. Sabor de mãe, comida caseira. E embaixo, aqui não se nega prato a ninguém. Fui para casa caminhando devagar. O céu estava cheio de estrelas. Pensei em tudo que tinha acontecido, em tudo que tinha mudado. E pensei na minha mãe, nas palavras que ela me disse tantos anos atrás. Enquanto a gente respira, a gente luta. Desistir é pros mortos. Eu não desisti. E agora eu vivo. Quando cheguei em casa, Lucas estava na sala. Oi, vó. Como foi hoje? Foi bom, meu filho. Foi muito bom. Sentei do lado dele. Lucas. Eu te amo, sabia? Ele me olhou. Eu também te amo, vó. Eu sei que eu não fui perfeita. Cometi erros. Com sua mãe. Com você. Vó, deixa eu terminar. Mas eu quero que você saiba que tudo que eu fiz, fiz por amor. Mesmo quando errei. Lucas pegou minha mão. Eu sei, vó. Eu sempre soube. Sua mãe, a Soraya, ela morreu achando que eu não amava ela. Eu não quero que você pense a mesma coisa. Eu nunca pensei isso, vó. Nunca. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. Ela era difícil, vó. A minha mãe era muito difícil. Eu sei porque eu morei com ela. Eu vi. Mas eu devia ter... A senhora fez o que podia. Ninguém consegue salvar quem não quer ser salvo. Ele apertou minha mão. Mas a senhora me salvou, e eu sou grato por isso todo dia. Abracei meu neto, apertado, como se fosse a última vez, e como se fosse a primeira. Obrigada, meu filho. Obrigado, vó. Ficamos assim por um longo momento. Depois ele foi pro quarto e eu fui pro meu. Deitei na cama, olhei pro teto, pensei em Soraya, na foto dela que ainda ficava no criado mudo do Lucas. Eu cuidei dele, minha filha, eu disse pro silêncio. Cuidei como prometi. Ele tá bem. Ele vai ser feliz. Fechei os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz, porque a bondade que a gente planta sempre volta. E a minha tinha voltado, multiplicada. Se você gostou dessa história, deixa seu like e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E conta aqui nos comentários. Você já ajudou alguém que parecia não ter nada para oferecer em troca? O que aconteceu? Quero saber a sua história. Até o próximo vídeo.